Faz assim, né? Olá, pessoal. Hoje estamos em mais um episódio do Plenitude Cast, o terceiro episódio da nossa primeira temporada. Hoje estamos aqui novamente com Juliano Cerqueira, Diego Ramos. É isso aí. E façam as honras, vamos dizer assim, né? Apresenta um pouco mais sobre você, Diego. Semana passada nós tivemos o Juliano, o pessoal já conhece, quem está acompanhando o canal. Fala um pouco, Diego, sobre sua formação, como está trabalhando, sua forma, metodologia, pensamento, que é muito semelhante ao que nós pensamos, né, Juliano? Ele é. Muito bom, muito bom. Prazer, pessoal. Meu nome é Diego, sou nutricionista, também sou treinador. A gente trabalha muito com uma nutrição integrativa, né? Que é uma nutrição que trata muitas causas de todas as doenças aí. A gente trabalha com emagrecimento. A gente tá aí para derramar na vida das pessoas aí. É isso aí. Juliano, novamente, presente-se. Pois é, nutricionista já há um bom tempo aí, velho de guerra, né? Que nem foi falado no último podcast. Vim para barbarizar aqui, né, cara? Não, a Fazer ideia... umas perguntas capciosas. A ideia do quem está começando a acompanhar, se leva tempo, né? A ideia é desmistificar, deixa o Pepe baixar aí, né? E elevar a nutrição para um outro nível, né, pessoal? Então, a gente quer falar um pouco mais sobre vários assuntos que são relevantes para a nutrição e associados a diversas áreas, como muitas áreas dependem da nutrição, não o contrário. Exato. Então, sempre vamos trazer convidados. Juliano, novamente, pessoal, já falei muito sobre o Juliano, que é o parceiro, que pessoa do que eu mais confio, é isso aí. Então, vamos lá. E hoje? O que temos para hoje, Juliano? Hoje eu fiz uma seletiva de perguntas aqui. Hoje é para mim? Hoje é para todo mundo, principalmente você, Diego também, a gente vai respondendo. Tentei trazer algumas perguntinhas mais capciosas aqui, né? De várias formas, de repente não ficar tão preso no nosso assunto, senão a gente vai longe, né, cara? Perfeito. Vai longe, sempre falar com tudo que a gente gosta, né? Fica aqui a noite toda. A noite toda. Então vou trazer algumas perguntinhas aqui, né? Por exemplo, vou pegar uma aqui que tem a ver com GH. GH não, com insulina. Você até tremeu ali. Não, vou pegar uma que tem a ver com insulina aqui, ó. Na primeira. Por que o nutricionista ainda não aprendeu a usar a insulina como aliada? Temos medo da insulina quando ela pode ser a ferramenta mais anabólica, regeneradora, antifadiga que existe. Será que demonizamos o hormônio central por ignorância fisiológica? Gente, não é injetar insulina, não. É fazer a manipulação da insulina da dieta, tá? Quer mandar? Perguntem. Essa é boa. Essa é boa mesmo. Não, porque o pessoal hoje, o que a gente enfrenta mídia, né? Resistência à insulina. Muitas pessoas nem sabem o que é resistência à ação da insulina. Eu falo que criam o medo da insulina. Para quem não sabe, a insulina tem um efeito que auxilia no sono também. Muito. Tanto que a gente falou isso semana passada, né? Regenerador. A gente falou isso semana passada. Translocação, sinalização celular, passagem do triptofano para a barreira hematocefálica, sem ele não tem. Compete pelos aminoácidos, né? BCA, por exemplo, triptofano. Se não tem insulina, não entra. Não tem entrada. Não tem entrada. Posteriormente, o que a gente tem? Produção de serotonina. Serotonina, para quem não sabe, ou para quem muitas vezes acredita que é um hormônio do sono. Não é do sono. Aula de ciclo circadiano hoje. É da noite. É diferente. Participa da orquestra do sono. Então, falei da insulina nesse ponto do sono, desse ciclo circadiano, como regulador. Uhum. Tem um ponto de vista anabólico também. Uhum. Pode continuar. Eu falei um pouco do sono, não. Eu falo, pode continuar dando sequência. Vamos acrescentar assim, vamos acrescentar, né? Porque, por exemplo... A insulina, por exemplo, não dá para falar muita coisa. Então, por exemplo, ela elevar o tempo todo na corrente sanguínea pode ter depósito, por exemplo, de formação de placas de ateroma. Uhum. Pode ser heterogênico. Ela é elevada. Tanto que os exógenos tem esse prejuízo também. Durante o dia, à noite, a gente diz, ela vai ter uma ação auxiliar no sono. Vai. Perfeito. E aí, durante o dia? Aí, por exemplo, durante o dia, né? Você tem... Eu tenho efeito assim. Sim, é porque quem está sensível à ação dela durante o dia... Gente, imagina o seguinte, a insulina é minha mão. Eu tenho 10 bolinhas de gude aqui, que é a glicose. Então, uma mão eu consigo pegar 10 bolinhas de gude
e eu tenho uma eficiência da insulina. Quando eu vou perdendo essa capacidade, eu vou conseguindo pegar ali 7, 6, 5, uma, eu vou tendo resistência, até o ponto que eu tenho que usar as duas mãos para pegar uma bolinha de glicose. Ou seja, eu tenho que produzir mais insulina, eu tenho uma resistência da ação dela, né? Tanto central quanto periférica. Você tem, por exemplo, uma resistência à insulina central que você vai captar mais em exames mesmo, são uma questão mais bioquímica metabólica. E às vezes você tem uma pessoa que as próprias dobras em locais diferentes que tem depositação de gordura é uma resistência periférica à insulina, que a gente consegue visualizar no paciente. Às vezes o paciente chega para você com exame de hemoglobina glicada ali de 5, 4.9, né? Qual é um ponto? 4.9, 4.8. Aí a insulina dele está 3, né? Aí você vê vários marcadores, triglicéridos está baixo, ureia está baixo, mas aí quando você olha para o físico da pessoa, a pessoa está com nítida resistência periférica à insulina. O que deve ser trabalhado o quê? Melhorar essa ação da insulina com uma entrada de carboidratos com nutrient time certinho para o treino da pessoa. Aí tem quem tem gordura localizada, por exemplo. Pessoal, mulheres. Uhum. Região do flanco. Flanco, muita insulina tríceps, aqui, ó. Tríceps, tá? Você vai ter um pouquinho na região torácica, você vai ter na escápula aqui atrás, e você vai ter também aqui na suprailíaca, na lateral do abdômen, e também aqui nessa dobra aqui da costela aqui, que a gente vai ter também um pouquinho. Perfeito. Melhoraram, você está tendo a positividade da reação da insulina. E muitas mulheres, né, que têm esse perfil, esse acúmulo de gordura nessas regiões, na tentativa de perder gordura corporal. Faz low carb. Low carb. Tá errado. Puxando então aí duas perguntas, então já isso aí, pessoal. O problema então não é a insulina, é a resistência dela, correto? Sim, sem dúvida. E o que gera a resistência são os carboidratos ou são as gorduras saturadas? Vamos colocar ali um parâmetro maior. Nenhum nem outro. Eu ia falar, o que gera? É um contexto. Não é algo só isolado. Gordura, porque a gente precisa da gordura saturada para a produção de proteção de células. Então, produção de hormônios, participa da síntese e parou ímpar. Começou. Bateu, não, o Cat bateu. Começou. Não, mas a gente precisa de gordura saturada. O problema é o excesso de gordura saturada que pode promover uma inflamação em alguns receptores e prejudicar a ação da insulina, posteriormente a translocação de glúten para captar mais glicose. Então, que a gente tem essa captação independente de insulina, pelo treino. Perfeito. Então, pensa se a pessoa come muita gordura saturada e não treina. Ela não vai ter uma captação. Não tem uma boa captação. Não tem uma boa captação. Tem vários exemplos. Ou ela treina, tem a ação do glúten captando pelo treino e muita gordura. Acima da capacidade de captação de glicose dela, entendeu? Perfeito. Então depende daquele estado, do que a pessoa faz. Isso vale para síntese proteica, para que ocorra hipertrofia. Síntese, balanço nitrogenado positivo, não depende só disso. Tem vários contextos. Puxando isso, a gente pega muito, né? Às vezes, alguns profissionais que esperam o exame de insulina passar de 30 ali para marcar uma resistência. Como que vocês identificam ali na parte de exame? Vocês pegam um índice HOMA-IR, vocês já captam ali uma secreção de insulina no exame, que você fala, opa, já está dando uma resistênciazinha aqui, vamos tratar antes de virar uma resistência? Eu acredito que é o seguinte, né? É fácil você visualizar no físico da pessoa. Você já visualizou no físico que a pessoa tem uma resistência insulínica ali. Primeiro, depositações de gordura, você vai ter no físico dela. Então, assim, flanco principalmente, tá? Flanco é o que o homem chama de como é que é o culote, né? Culote só mulher que tem, tá, gente? Só mulher tem culote. Óbvio que tem culote, só Luan Santana que tem. Né? E tem mais a ação estrogênica na cintura ali. Mas homem em geral não vai ter culote, essa mulher. Homem vai ter o flanco, aquele pneuzinho. Ele vai ter um indicativo muito grande quando você está com a dieta desbalanceada, desregulada. Ele vai aumentar, tá? Então, homem tem essa facilidade de ter esse aumento do flanco. É uma pessoa que faz um treino que não é um treino adequado, ela precisa mudar a periodização do treino, precisa fazer cardio, pisando. Não aeróbico, cardio. Cardio mesmo, tá? Aeróbico, você faz um aeróbico andando na rua. O cardio é para melhor a cardiovascular para você fazer a ação mitocondrial, para fazer essa captação. Tanto a glicose quanto a gordura, elas têm que passar por um processo bioquímico para fazer a quebra. A gordura beta-oxidação, né? E você vai usar o carboidrato como fonte de energia. Então, igual o Lucas falou ali, você tem os translocadores de glicose, que são os GLUT 3, GLUT 4, GLUT 7, que vão pegar e vão translocar esse carboidrato durante o exercício.
Depende, eles podem, depois desse estar ainda ativos ali, fazer essa translocação, gerando uma melhora da ação da insulina, né? Porque quando você faz um consumo de carboidrato, os low carbers, eles falam que o carboidrato faz o estímulo da insulina ruim. Se você não tem problema da resistência, que tem uma série de ações bioquímicas em conjunto, né? Não, é multifatorial, não é uma coisa só. Então, isso é uma coisa que vem, assim, de anos também. Não é uma coisa que acontece numa virada de ano para outra, não. Isso vem uma coisa que a pessoa acumula de anos e más condutas, né? Então, por exemplo, você vai na roça, dificilmente você pega um trabalhador com resistência insulínica lá que trabalha no campo, tá? Atividade física. Aí, quando você trabalha essa ação da insulina, a insulina, ela é muito... Igual o Lucas falou, né? Ela vai fazer um efeito anabólico muito positivo. Você precisa de uma janela anabólica pós-treino. Então, às vezes, na sua refeição pós-treino, você fazer um estímulo de insulina um pouco depois, ele vai regenerar a ação muscular, uma regeneração anabólica. Então, você está modulando a tua insulina para um treino. Então, o nutrient timing, que a gente chama de fazer a manipulação dos alimentos ali, ele é essencial. Né? Segundo, né, ela é reparatória, né? Então você ter um ambiente insulinêmico ali, bom, é interessante. E as pessoas que não estão por dentro, você tem aminoácidos que são insulinogênicos, eles estimulam a insulina. Então se você foi num churrasco e comeu muita carne que estimula a insulina, essa insulina vai pegar a carne que está presente junto do churrasco e ela vai fazer um estoque no seu pré-disposto, fazendo com que você estoque ela. Então assim, é proteína, tá liberado. Não, isso aí não é fisiologia de boteco. Tá? Você vai sim estocar gordura como fonte de energia nos teus adipócitos, porque você comeu carne, até tilápia, tá? 100 gramas de tilápia estimula mais insulina que 100 gramas de pão. Então você não tem que ter medo de carboidrato, você tem que ir no nutricionista que vai avaliar o teu perfil, vai entender qual que é o estado que você tá, vai te acompanhar, tá? E vai entender como ele vai fazer a manipulação ali para essa questão da insulina, né? Aí o Diego trouxe aqui, né? Ou o carboidrato ou a gordura saturada. Uma insulina bem trabalhada, ela não vai fazer nenhuma ação de prejudicar você com relação de acumular gordura. Tanto é que a gente tem fisiculturista usando insulina e não engorda, mas é na fase de quê? De ganho de massa. Só que eles estão fazendo a manipulação de uma insulina exógena. Não é o nosso caso, nós não fazemos, nós não queremos. E muitas vezes com esse fisiculturista, o Pepe bateu, hein? Com esse fisiculturista, a gente faz o quê? Com vários? Com vários, a gente não manipula o uso da insulina, não. Né? De exógena, não. A gente faz uma dieta onde ele estimula mais insulina. Só que o treino dele é adequado para aquela insulina, né? Bem posto assim. Mas aí é outra conversa. Isso tem fisiculturista que a gente não precisa. Eu quero usar insulina. Não precisa. Se a gente conseguir adequar a sua dieta, você produz muita insulina, a gente usa a tua. Perfeito. Show de bola. E beleza. Isso aí a gente falou da insulina, né? Hoje nós estamos falando aqui sobre... Ambientes anabólicos, né? Ambientes não utilização. Não, jamais, gente. Jamais utilização. O que a gente consegue fazer com a nutrição em processo, isso a nível de ajuste dietético. Hoje pode ser o título. Os ajustes dietéticos e modulações a nível celular, hormonal, fisiologia, algo do tipo. Isso é importante. O pessoal acha que... A gente tem que falar que acreditam que dieta é somente para... a dieta básica, perder, ganhar, não. A gente modula... É só fazer o básico, lembra? No último? No último eu coloquei esse título, só fazer o básico. Não é só fazer o básico. Então a gente vai trazer aqui hoje, trazendo da ação da insulina. A gente pode citar mais o quê? O que você anotou? Isso é perfeito. Vamos fechar nesse da insulina, mas eu acredito muito que quando a pessoa ela tem uma resistência à insulina, vocês acreditam também que ela também tem uma resistência no emagrecimento? Contexto. Contexto. Depende. Sempre... Aqui, se for pegar todo o contexto, tem a resistência à insulina. Beleza. Em que nível que está? É genético? Ou foi ocasionado? Ocasionado. É hormonal? Vamos colocar ocasionado. É hormonal? Seria um ovário policístico? SOP? Exato. Por exemplo? Então, interessante. A gente pega uma SOP, síndrome ovário policístico, que tem uma resistência em alguns tecidos. Então, E aí, não só a SOP, mas ela tem uma ação na testosterona. A gente pode puxar, quando fala de uma parte genética ou de uma resistência, algo ocasionado. Isso induz a comportamento. A gente vai sempre puxar para isso. X comportamento em decorrência de um hormônio alterado, por exemplo. A gente pode associar também a uma resistência a um nutriente que está baixo, ao ferro, por exemplo, B12. A pessoa fica prostrada. A pessoa começa a buscar alimentos para ter uma certa cognição e isso gera uma resistência. Vocês estão entendendo onde que... Sem ela querer, né? Sem ela corpo perceber. Ela tá buscando.
ele está pedindo e estimula muitas vezes um alimento, uma memória que ela tem de bem-estar. Perfeito. Então a gente vai correlacionando assim. Hoje eu conversei muito sobre isso nas consultas, falando sobre correlações. É isso que a gente tem que trazer para os pacientes e para as pessoas que estão assistindo aqui. Correlações para elas ficarem críticas. A ideia de elevar o nível da nutrição é essa. Correlacionar, porque elas vão ver muitas coisas na internet. Protocolo X, Y, Z. Se fala que perde, o pessoal fala bonito, uma maneira de convencer. Eu falo para a venda de produtos, é isso. E consegue captar. Isso é, hoje em dia, marketing, enfim. Quando a gente dá exemplos, cita exemplos aqui para ela correlacionar de forma clara, simples, que não precisa de, às vezes precisa, de X estratégias muito extravagantes, muito... É complexa a nutrição, mas nada muito fantasia, assim, algo muito... Deu branco, hein? Mas perfeito. Tô com dificuldade de escolher as perguntas aqui. As perguntas, é muita coisa. Vamos pular que já estendeu mais. Vamos para outro assunto aqui. Né? Por que há mais pacientes com fome de dopamina do que com fome de comida? Será que a maioria das compulsões, procrastinações, sabotagens e recaídas está ligada a um sistema dopaminérgico exaurido e desregulado e não simplesmente a falta de força de vontade? Essa é uma boa. Eu acredito muito que tem sim uma conexão com o sistema dopaminérgico ali. Porque hoje a gente sabe que a gente vive numa eterna busca pela dopamina, né? A gente vai em rede social, a gente quer ver vídeo de 3 segundos, 15 segundos para aumentar ali a dopamina. E coisas que davam prazer antes, hoje já não dá mais. Então, eu acredito sim que é uma busca eterna pela dopamina. Muitas das vezes a pessoa ela tem ali um excesso calórico às vezes e, cara, às vezes ela nem queria comer aquele alimento. Era só uma busca mesmo pela dopamina. O que vocês acham aí? Eu acho que sim, que a pessoa também, você tem que entender o contexto dela, você tem que entender a parte comportamental, ambiental dela, você tem que fazer avaliações ali com certos padrões, escalas de questionários que você faz, questionamentos que você faz específicos para o paciente, para você entender assim, o nível de comprometimento que a pessoa tem. Tem paciente que chega na consulta e ele está assim, super concentrado e ávido por fazer a dieta, né? E fazer um planejamento. A pessoa, às vezes, ela está com tanta vontade, mas ela não consegue, ela consegue levar adiante o plano, né? Então, às vezes, você precisa fazer um reboot neuroquímico nela, né? Você precisa entender as questões ali, às vezes entrar da dieta, fazer manipulações da dieta com ela, trazer refeições flexíveis, não refeições livres, que eu acho que isso mais piora o quadro do paciente, refeição livre e refeição lixo. Acho que a pessoa não acha interessante, mas uma refeição flexível que você calcula e ajusta para ela ali, e você aos pouquinhos ir fazendo um reboot neuroquímico ali na pessoa, onde você melhora o GABA dela, você melhora a serotonina, você melhora ciclos circadianos, aí você vai trabalhar o ciclo circadiano do treino, das refeições, dos períodos em jejum, porque você não vai fazer um jejum errado, ela vai querer recompensa, e entender o tanto que essa pessoa é recompensatória, em que momento que você pode fazer manipulação da dieta, dos macros dela ali, para você conseguir fazer esse reboot dela, né? Aí você consegue trazê-la fora de um sistema de recompensa. A pessoa também pode ter recompensa dopaminérgica fora da dieta. Isso é verdade. Eu acredito que é muito um contexto, né, Juliano? Porque se a gente for parar para analisar também, igual o Titã estava falando sobre contexto ali, correlações, a pessoa que não dorme bem, ela vai ter ali no dia seguinte ela vai tentar ter uma recompensa de dopamina pelo fato de não ter dormido bem, né? Vai ter um aumento de cortisol. Então tem que entender, igual você falou, o cenário dela mesmo. Quem é a pessoa, o que está acontecendo, fazer um questionário com ela mesmo antes. Contextualizar, né? Sempre. Correlacionar, contextualizar. Não, repete a pergunta. Isso aí foi... Vamos voltar. É densa, cara. Ela é densa. É bem pesada essa. Porque há mais pacientes com fome de dopamina do que com fome de comida. Será que a maioria das compulsões, procrastinações também, né, não só compulsão, procrastinação, sabotagens e recaídas, está ligada a um sistema dopaminérgico exaurido e desregulado e não simplesmente a força de vontade? Pesado, hein? Não, isso barbarizar, hein? Essa aí foi pra dar não, porque hoje, se a gente, vamos pegar hoje o que a gente vive, o número de pessoas com ansiedade, depressão, obesidade, nunca esteve tanto. O Brasil está no topo. Hoje, o que cresceu muito? Rede social, tecnologia, muito. Acesso à informação.
vem a dopamina, acesso à alimentação exagerada, Serviços. obesogênica, excesso de tarefa, excesso de cobranças. Junto a isso, veio o quê? Todo excesso de tarefa, cobrança, trabalho, o que leva? Para você conseguir executar aquilo, você tem que ter energia, disposição. No final do dia, você fica Você tá exaurido. detonado, exaurido. E o que você vai buscar? Para compensar e equilibrar essa balança de uma rotina, tem filhos, por exemplo, mães, dorme pouco, comida, alimentos, consumo, o consumismo, álcool, alimentos que elevam, Sim. prazeres momentâneos. Então, esse sistema dopaminérgico, essa busca que as pessoas estão nesse meio do caminho, tem o que? Alimentação, que é fácil acesso, Fácil acesso. Custo e rápido- baixo. E rápida ação. rápida ação, custo baixo, e vem hoje a epidemia de aqueles pendrive, Vapezinho, né? O vape tá na Os moda. pendrive. ação rápida, junta isso, quem começa drogas mais pesadas, mais dopaminérgicas, não comparando, não tem como comparar a alimentação, estou falando o comportamento, o que as pessoas estão buscando. Então, e nesse meio do caminho tem a alimentação, o comportamento e onde nós entramos. Que não basta só modular com uma fórmula, que hoje a gente pega fórmulas prescritas por muitos, imensas, e as pessoas criam uma expectativa em cima daquilo que vai resolver todo esse problema de comportamento, que tem a ver com a dopamina, a serotonina, essa busca pelo prazer, sistema glutamaérgico também, hiperatividade, é aquela pessoa que ela tem um dia, está com a mente cansada, não consegue desligar, não dorme. E eixo GABAérgico foi prejudicado também. Então, são vários sistemas interligados, quando a gente fala de dopamina, que impactam no comportamento. Uma ação que ela vai ter para corrigir aquele problema. E para isso tem que ter conscientização, conversa densa igual essa aqui. Espero que o pessoal esteja captando a ideia que a gente vai aprofundar um pouco mais. Então, esse sistema exaurido, a pergunta, né? Se era por força de vontade ou sistema dopaminérgico exaurido. Creio que esse sistema dopaminérgico exaurido leva você a não ter nenhuma ação e querer buscar cada vez mais ficar preso num ciclo vicioso. Então, por esses motivos, esse sistema dopaminérgico, que seriam a rotina, os excessos que levam à exaustão e que é difícil sair dessa, sem a mudança de comportamento. Perfeito. É isso. Eu acredito que é uma das dificuldades hoje, né, pessoal, de muita gente no acompanhamento. Agora, como vocês acham que uma pessoa identifica se ela está com fome, que é uma fome emocional ou é uma fome mesmo? Você acha que existe uma estratégia, uma atividade que ela possa fazer para ela entender se ela está comendo por emoção ou se ela está comendo porque realmente ela está com fome? Aquela questão de você. Até que era uma das perguntas, né? Era a O que próxima tem, aí. o que tem, não, era uma das aqui. O que tem mais impacto no emagrecimento, grelina ou dopamina? Então, assim, eu acredito que a grelina você consegue manipular com fármaco, né? A dopamina você usa também, mas a questão da recompensa, né? Hoje você tem essa questão da recompensa e de imediatismo, né? Você terceiriza muito as coisas. Então, assim, foi da sociedade, né? Antigamente, nos anos 70 ali, você queria um bolo, você tinha que fazer. Entendeu? Demorava, era um bolo, fazia pra família, todo mundo comia um pedaço, 2 ali, acabou. Hoje não, hoje você vai na padaria, onde é que for, no Verde Mar ali, você compra tudo. Se você for com fome, então assim... Sem citar. Não, padaria ali, supermercado, não Padaria. tem nada a ver não. Não tá fazendo nenhum tipo de propaganda ruim, não. Mas assim... Mas é bom mesmo. Mas assim, então, por exemplo, você vai com fome no supermercado fazer compra, né? Você vai comprar tudo que não precisa, você vai gastar R$500 a mais de coisa que você quer recompensar você na hora. Só que você vai ter em casa, né? Se você acabou de almoçar, acabou de jantar comida e foi no supermercado, você vai comprar produto de limpeza, as coisas básicas para casa. Então, olha o que impactou na sua escolha no supermercado. Olha como é que você escolheu produtos de recompensa. Essa aí foi boa, foi uma estratégia. Então quer dizer que para fazer uma compra no supermercado é interessante a pessoa se alimentar antes. Super, porque aí... Sem dúvida. Sem dúvida. Pessoa, é tudo estratégico, né? Sim. O supermercado. Então, quando a gente fala de nutrição, não é só aquela dieta, tem todo um comportamento, até desde a compra do supermercado, a estratégia. Compre roupa. Porque a gente vive hoje uma era que tudo é para nos induzir a uma aquisição. Perfeito. A indústria farmacêutica, a indústria alimentícia joga pesado em cima disso, desde a nossa infância.
Então, é o alimento, o desejo por uma criança, por um brinquedo que vem de um chocolate. Você cresce com esse pensamento, vai formando esse hábito, aquela neuroplasticidade desde a infância. Então, ir ao supermercado já é um hábito de encher carrinho. Tem o status social também que a gente tem que lidar. Carrinho vazio, carrinho cheio. Compras em determinado supermercado, XYZ, que você faz compra onde? Tal supermercado. Uau, aí eu compro no outro, tacadão, entendeu? Tipo, Entendi. tem isso também. Não, diga assim, um exemplo. Tem isso, Mas pessoal. Tem o status, Perfeito. tem aquisição de produtos de determinada marca, e você vai no supermercado. As pessoas não pensam muito. Ir com fome ou não ir com fome. É algo que ela não comprou, tem lá do lado do caixa, um chocolate de amendoim, aquele. Não pode falar o nome, não. Não pode falar o nome, não. O chocolate de amendoim. E aí você pega aquilo, carrinho cheio de besteiras com fome, que é o desejo para elevar rapidamente, sentir um prazer. E aí vira esse ciclo. Vira não. Você vive esse ciclo de compra, de comida, de frustração, chegar toda segunda com uma meta não atingida, Perfeito. na sexta. Perfeito. E isso vai se repetindo durante grande parte da vida. Hoje, na clínica, vamos falar um pouco... Eu recebo muitas pessoas, vocês também, pessoas que estão cansadas de tentativas frustradas, de perda de peso, de corrigir. A próxima pergunta. Seja uma constipação, as pessoas se habituaram a viver mal, a não ter energia, não ter disposição para acordar. Avaliar sono, por exemplo, não é só perguntar, dorme 8 horas? Não, tem que avaliar o dia inteiro, se ela tem vigília, se ela está bem. Então, assim, são vários fatores que a gente tem que correlacionar. Isso aqui eu falei alguns que a gente aborda e pode... Perfeito. Perfeito. Esse que você falou é a próxima pergunta que eu estava de olho aqui. Essa é pesada. Existe paciente resistente ou conduta mal aplicada? Todo mundo já teve aquele paciente que faz tudo certo e não emagrece. Todo mundo nutricionista, né? Todo mundo já teve aquele paciente que faz tudo certo e não emagrece. Até onde é resistência fisiológica e quando é erro de abordagem? Timing de periodização ou falta de visão integrativa? Muito bom. Boa, hein? Essa é boa mesmo. Boa. Eu brilhei Você hoje. mexe. Eu brilhei. Você brilhou. Você estava inspirado hoje, hein? Eu tava. No Pept. O pessoal não pode citar marcas, nem ativos. Sem marcas. Sem ativos. Sem ativo. Não, do final a gente pode... nós podemos falar um pouco sobre ativos, né? Isso é A gente bom. tem falando, essa seria a parte 2. Que os médicos passam pra gente, né? Essa seria a parte 2 do episódio da semana passada, né? Perfeito. Sobre somente cortar calorias e continuando com ativos. Depois a gente pode continuar. Repete, por favor. A pergunta? Vou voltar aqui. porque Já essa tá foi procurando outra. outra. Tá procurando outra já. Vou voltar nessa aqui, ó. Volta nessa aí que é boa. Vou voltar aqui. Existe paciente resistente ou conduta mal aplicado? Todo paciente... Todo mundo já teve aquele paciente que faz tudo certo e não emagrece. Até onde é resistência fisiológica do paciente e quando é erro de abordagem, timing, periodização ou falta de visão integrativa. Boa. Olha, eu acredito que não dá para responsabilizar um só. Eu acho que as pessoas têm, ou profissionais, de induzir o paciente, você fez ou não, e ele se sentir um pouco culpado. Eu tinha essa visão também, nossa. Às vezes Você traz sobre si a responsabilidade do resultado do paciente. eu ficava assim, será que, sempre questionando, eu não conduzi da maneira correta, ou a pessoa não seguiu? Certeza. Pra gente ter clareza dos fatos, se foi o paciente ou o profissional, acredito que ambos têm parcela, certamente. O que a gente desenvolve? Métricas. Para avaliar o paciente. Exato. O que a gente chega a desenvolver? Métricas. Parâmetros como? Conversas frequentes, semanais, mensais. Não é só deixar um plano para 2 meses e pronto. Uma fórmula, como muitos acreditam de forma equivocada, eu falo para o paciente, que pega uma fórmula, pronto. Agora treina mais ou menos e vai. Não. Nutrição também não é isso. Ter conversa para ajuste, avaliar o padrão de sono, avaliar a função intestinal. Perfeito. Então, se a gente tem nós, profissionais, nisso trazia para mim um pouco. Hoje, sim. Eu creio que, às vezes, é falta da visão, sabia? Eu acredito que é falta, às vezes, do profissional.
da visão integrativa. Ele está limitado de conhecimento, Eu ele acho não que- consegue... Essa pergunta eu acredito que é falta de visão integrativa Sim. de um profissional. Porque a gente tem que ter métricas para avaliar função intestinal, padrão de sono, segmento do plano, dúvidas, conscientização. Então, sem dúvida, quando há um erro, a falta de visão O integrativa. que vale muito também é a confiança do paciente com o profissional, né, pessoal? Mas tem um grande ponto aí que às vezes a pessoa não entende, né? Um profissional, você não tem uma bola de cristal, né? Então, assim, você não consegue simplesmente pegar o paciente com 1 hora, 90 minutos de consulta e você avaliar tudo está de errado. Primeiro, que você está descobrindo o paciente e eu vou descobrir como ele vai responder às condutas que eu apliquei para ele e o quanto que ele está aderindo àquela conduta, né? Então, muitas vezes você tem que ter um tempo de acompanhamento com o paciente ali, entendeu? 90 dias, 120 dias, 6 meses e conseguir fazer o quê? Uma melhora da padronização, de entender o que o paciente está fazendo, né? Tudo que ele está fazendo ali, de métrica da dieta, de métrica do treino. E é muito interessante quando o nutricionista ele tem uma ação conjunta com um treinador de confiança. Ou ele faz um contato com o treinador ali, ou quem esteja acompanhando o paciente, para que ele possa ter uma melhora muito boa do que ele está fazendo. Então, muitas vezes, o personal, o treinador, ele vai trazer uma visão dele sobre o paciente para você, que você vai ter condutas em cima da visão que o treinador teve, né? Então tem um ponto muito importante, que a gente está falando de recomposição corporal, de melhoras, não só de saúde e fatores inflamatórios, Perfeito. né, que a gente tem ali. Então muitas vezes é uma coisa que é levada em conta. É um trabalho muito de formiguinha que o treinador faz ali, ele tem muita informação, a gente tem que saber fazer, igual o Lucas falou, né, você conseguir metrificar. Porque às vezes dentro da conscientização do paciente, o paciente ele acha que está fazendo tudo certo. Mas às vezes o modo que ele está conduzindo, que ele está entregando aquilo fisiologicamente, não modificou muito. Então você pensa assim, poxa, eu faço tudo certo. Peraí, o que você fez certo? Como você fez certo? Como é que eu quantizei isso aí? Porque às vezes a pessoa tem uma percepção, igual o paciente mesmo, ele tem uma percepção de esforço. E quando o treinador chega para treinar com ele fala, mano, você fez 50% ontem do que você fez hoje comigo aqui. Você tem muito mais condições de fazer um treino que vai ter mais adaptação fisiológica para você, né? Às vezes o paciente tem essa consciência e consegue cumprir isso, às vezes não. Mas ele prefere ali ter outras condutas, se apoiar numa ação farmacológica, ele prefere fazer investimento em ações farmacológicas do que num acompanhamento bom ali com o treinador para poder levar ele num outro patamar, que com certeza ele vai num patamar assim absurdo de resposta, mas ele quer o quê? É terceirizar o efeito, né? Ele quer terceirizar uma droga, um fármaco para fazer um efeito que ele deveria estar gastando horas na academia que ele não quer. Então também vem aquela questão que o Lucas falou assim, da parte comportamental e dopaminérgica, né? O paciente ele tem que fazer, eu acredito num reboot dopaminérgico, serotonético ali dele conseguir ter prazer. Eu não gosto de academia, eu não gosto de treinar, né? Qual que foi a sua experiência? Como é que você tentou, né? Ficou sozinho, ficou sozinha lá, faz uma outra atividade, um outro esporte. A pessoa, não, odeio academia, não quero, né? Eu falo, então, igual trabalhar, né? Tem gente que não gosta de trabalho, mas vai. Isso é perfeito. Acredito que as pessoas estão cada vez mais treinando menos, né? E tentando comer o mais rápido, mais prático. Não que seja errado, mas o mais rápido, mais prático, só para saciar ali. E treinando menos. Eu acredito que o personal trainer ele tem uma ação direta com essa recomposição corporal, porque ele fica mais tempo com o paciente. Total. Então ele consegue ter mais métricas do que o nutricionista. Por mais que a gente trabalhe com modelos de acompanhamento, ele está vendo a pessoa diariamente. Então se a pessoa não está conseguindo progredir carga, não está conseguindo progredir intensidade num cardio, é uma pessoa que às vezes não está se alimentando bem, é uma pessoa que não está dormindo bem. Porque se ela estivesse dormindo bem, se ela estivesse comendo bem, ela estava progredindo nos treinos. Sem dúvida. Não, e muitas vezes o que o pessoal deseja? Usar. Quando não tá rendendo bem, pré-treino. Dá um pré-treino aí para um pré-treino para dar ânimo. Para dar um ânimo, sendo que ela não, principalmente. Nutri, eu quero algo que me dá energia. Tô desanimada. E muitas vezes eu quero que dê energia. O sono, comer mal, obviamente, né? Carência de alguns nutrientes que a gente... Tô com muita pergunta boa aqui. E vamos falar um pouquinho também sobre ativos. Tem algumas sobre... Não, vou passar uma perguntinha. Vou fazer uma perguntinha aqui, que essa psiosa aqui. Pode mandar? Pode mandar? Olha essa aqui, não. Essa aqui é conduta direta quando você pega no consultório. O que você faz quando o paciente diz que está comendo limpo e mesmo assim tem cravings, que é vontade de comer, de ter recompensa, ter cravings, fadiga e perda de performance. Inflamação não é gerada apenas por industrializados, mas também por desbiose, overtraining, jejum prolongado em eixos desregulados, sono ruim, trauma emocional, deficiência mitocondrial.
Mas aí... Estamos... Não, Eu já esqueci metade dela. Estamos negligenciando as fontes endógenas de inflamação em pacientes aparentemente saudáveis? Troca pros ativos. Será que eu troco pros ativos? Eu pego uns ativos aqui. Não, essa aí, será que temos o final? Será que... Por exemplo, o paciente, ó, eu como limpo, mesmo assim, eu tenho vontade de recompensa, de comer uns doces, eu tô cansado, eu tô com fadiga, eu não tô performando muito bem. Você falou do cara que você atendeu hoje aí, ó. Sim. O cara lá de 3.000 calorias que fez, ele tá cansado pra caramba, ele tá comendo limpo. Ele tá com acúmulo de gordura. Esse cara aqui, ó, tá aqui, ó, ele aqui. Então tá. Você colocou no áudio aí, colocou pra... Enfim, vamos lá. Esse cara aí. Esse cara sou eu. Esse cara, não é o paciente que foi hoje. Então, é muito comum. Hoje, sobre esse gasto calórico, né, que eu citei. Hoje a gente tem calorimetria. Que foi um caso, né? A pessoa, um gasto altíssimo e ingesta baixa. Beleza, tá comendo limpo, mas tá comendo quanto de caloria? Beleza. Quanto dessas calorias, que além de estar baixa, ele está absorvendo? Está sendo digerida e absorvendo. Pergunta eu esqueci, viu? Mas vamos lá. E quanto que ele está disso? Beleza. Um outro ponto, vamos linkar tudo aqui. Tem uma alta demanda que começa a cair performance. Isso. Ele vai progredir no treino e o consumo energético e de descanso não acompanha. E aí, o que acontece? Ele está lá, 5.000 calorias. O dele bateu altíssimo, 5.000 calorias na avaliação. Comendo 3. Nossa. E esse consumo de 3.000 calorias, o que acontece? Insuficiente. Começa a elevar cortisol, treino sobre treino. E aí, esse baixo consumo que começa a afetar onde? Sono. Outro problema que foi criado. Uma cascata, né? Uma cascata. Até certo ponto ele performa. Mas se aquela caloria não acompanhou o descanso, a periodização não mudou, ele vai ter queda. E aí que entra o trabalho do treinador, que você falou, Total. E o nutricionista. Perfeito. Conversando sobre ajuste de performance, se está progredindo com carga, recuperação, se ela está boa, descanso, porque o personal, ele está ali frequente, está ali diário, ou bem próximo, dia sim, dia não. Então ele nos dá um panorama muito bom. Então, para mim, primeira pessoa tem que começar com treinador, em seguida o nutricionista. Para ela aprender a treinar primeiro. Não adianta ela chegar para fazer dieta sem treinar, não vai adiantar. Tiver aquilo, né? Dieta boa não corrige um treino ruim. Pois é. Essa aqui vai pro vídeo, deixa eu falar ali, ó. Então, pessoal, o que vocês acham? Iniciar o treino primeiro com o nutricionista. Enfim, primeiro, a pessoa precisa começar com o treino, sem dúvida. Sim. Depois disso, ela vai ver a necessidade de mudar a alimentação. Total. Vai ver a necessidade de mudar para render no treino, ou para perder peso, ou para ganhar massa muscular. Depois ela procura um nutricionista. Então, fazer um tempo para adaptar o treino. Até porque assim, para que eu vou fazer uma dieta específica para ela? Ela vai fazer uma consulta comigo para fazer uma dieta geral com ela, meio generalista ali. E ela vai adaptar por 2-3 meses com um treino que ela nunca fez na vida. Então, primeiro ela treina, ela ganha disciplina, ela vê melhoras, ela vê desempenho. Ela tem uma melhora até boa, ela dá um start no metabolismo. Aí eu consigo fazer o quê? O reboot neuroquímico, dopaminérgico, GABAérgico, glutamatérgico nela. Aí eu consigo fazer ali uma manipulação de efeitos recompensadores, até porque ela deve ter entrado com o treinador, então deve ter ficado bem assim, vou cortar tudo. E agora ela tá numa vontade de poder ter liberdade. Então você consegue fazer o seguinte, não fazer terrorismo nutricional, você consegue colocar a coisa, falou, gostei, né? E, pô, eu tô secando. Eu tô tendo performance. Aí a pessoa começa a acreditar na conduta profissional com ela. Então ela vai dar mais adesão. Ela chega, primeiro, nesses 3 meses, ela quer milagre. Entendeu? Então, assim, ela quer do treinador nutricionista. Vou investir minhas economias aqui. Aí um nutricionista, um médico mal intencionado, bota 3.000 de manipulados ali. Não dá certo. Não dá certo. Não vai fazer ela ter mais efeito. Hoje, igual... Vamos falar aqui. A gente tá falando muito da parte química, comportamental. Ativos. Ativos também, mas eu digo assim... Igual hoje... pessoal, com toda certeza do mundo, você não precisa ter um gasto elevado dessa forma. Para ter resultado. Tem não. Você tem que ter constante. Pessoal, muitas vezes, para ter resultado, é necessário ter um investimento altíssimo em fórmulas manipuladas? Não. São raros casos que uma pessoa precisa de uma manipulação alta, certamente com um quadro genético, patológico, que exige um pouco mais de investimento. Mas não, no geral, perda. Se você tiver um plano bem elaborado, nutricional, treino,
Constância no treino e na dieta. Sim, aí ela consegue ter resultado. O problema é que a gente lida com, hoje, indústria farmacêutica, Botando mídia pressão. social, status, o efeito manada, de que surge um ativo, um medicamento, nós temos vários atuais agora, dá para chegar mais, bem mais. E indústria farmacêutica inclui-se também suplementação, tá? E suplementação, Essa galera farmacêutica. que fica enfiando também pá de amendoim na galera, isso é sacanagem, viu? Sacanagem. Isso é sacanagem. Não come não. Então, assim, vamos falar de ativo? Bora. Vamos falar, Nosso né? tempo tá... Pessoa treinando bem, comendo bem. Dá pra tomar uns ativozinhos também, pra potencializar, às vezes, uma melhora do sono. Ativos, igual a gente falou de modulação da dieta com sono, perda, comportamento. Igual, tem ativos. O que você estaria, Juliano, pro sono? Vamos falar assim, ó, vamos dividir sono, performance, lipólise, que as pessoas acreditam ainda. Não, depende, né? Depende de, assim, no geral, assim, num contexto, sem entrar em mérito de quem pode ou não pode prescrever, né? Isso, boa. Então, assim, o que funciona, o que está aí, o que é bioquímica, o que artigos mostram que funciona, né? Então, por exemplo, para o sono, depende muito do que a gente faz a avaliação do sono. Então, se você tem uma pessoa que ela fala assim, como é que está o seu sono? Eu durmo bem. Aí, quando você conversa assim, refaça a sua afirmação, você dorme mal, você não dorme bem. Entendeu? Então, assim, quando você ajusta essa parte circadiana da rotina dela... E às vezes... o sono, a gente trata não é só a noite, é o dia. É o dia? É o dia. O ciclo de cortisol, a curva de cortisol, por exemplo. Então, Perfeito. Então, por exemplo, a pessoa chegou de manhã, né? Ela dormiu até mais tarde, ela poderia ter levantado na curva do maior índice de cortisol dela que acordaria ela. Resolveu ficar mais tempo na cama, o cortisol desceu. Aí, ela beleza. Aí você pega essa pessoa que o cortisol vai aumentar de novo quando? Vai aumentar depois do almoço ali, né? Aí que ela poderia fazer? Se ela tivesse um bom almoço, eu vou ter que pôr 300 calorias no almoço dela. Não, bota ali 600, 700 gramas no almoço dela, faz ela comer bem. Ou então divide essa refeição em duas refeições para ela, ela vai reduzir muito o cortisol dela, ela vai conseguir modular com a alimentação para quando chegar à noite ter um cortisol reduzido. Então, às vezes você tem, por exemplo, aquele paciente que treinou e ficou pilhado, né? Você bota um ativo para poder reduzir o cortisol dele. Você bota a L-teanina, você bota um mulungu, bota ali um pessoa GABA, valeriana. Que tem na noite, até colocar uma taurina antes. Sim, antes pensando no pós ali, no som dela, taurina, sensibilizar o teanina. receptor GABAérgico, depois Passiflora. Passiflora. Valeriana, lembrando que valeriana é um medicamento fitoterápico. Boa, né? Então, assim, a categoria. Mas a pessoa pode comprar no Mercado Livre. Eu acredito muito que o profissional, né, o profissional especializado que vai passar o ativo ali pro sono, ele precisa ter uma análise de que, por exemplo, por que o meu sono tá ruim? Eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade em induzir ao sono. Eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade porque eu acordo muito à noite. Sono fragmentado. Então, ali o profissional, né, capacitado que vai passar o ativo, se vai passar uma melatonina, vai passar uma valeriana, ele tem que entender, ele tem que fazer essa análise primeiro, né? Porque sono, inclusive estou numa aula frenética de ciclo de sono. Beleza, raciocínio quente. Tem que analisar primeiro o que leva aquela pessoa a ficar adrenalizada sob efeito adrenérgico do dia. Normalmente, essas pessoas são como? Qual que é o perfil? Colérica. É a pessoa que fica o dia inteiro sem comer e à noite baixa adrenalina, come muito. Come muito à noite e aí não dorme. É essa pessoa. Porque ela... Como você analisa a pessoa sob efeito de adrenalina? Que horas você come? Passa a tarde toda. Ela faz jejum de dia com sono. Ela e faz de noite jejum. ela tá ligada e com fome. E aí, é isso. Aí associa o quê? A resistência à insulina, o efeito adrenérgico. E aí a pessoa não tem um tempo de latência, então demora a pegar no sono. Sono fragmentado, acorda cansada, não tem energia durante o dia. Acorda várias vezes durante a noite? Acorda várias vezes durante a noite. Então, assim... E no dia seguinte, isso uma pessoa que não tem filho... Já tá levando isso por anos, né? Uma pessoa que está assim por anos, déficit cognitivo. Sim. Você pode fazer um testezinho rápido com ela. Aí é diagnosticada com TDAH. É isso. E isso falando do sono, hein, pessoal? A gente falou o impacto do sono, que as pessoas estão sendo diagnosticadas com TDAH todos os dias. Se a gente faz essa investigação com a pessoa, como que você dorme, mostra tudo isso para ela. E aquela que estava diagnosticada com TDAH, você muda esse cenário dela e ela melhora, ela fala, cara, eu não tenho isso. Ela vai... É tipo, eu só aceito o seu TDAH se... Você melhorar o padrão de sono, melhorar a sua alimentação, treinar,
Você suplementar vitaminas minerais. suplementar Perfeito, as vitaminas carentes, principalmente B12, Perfeito. ferro também, B9, B9, B6, tiamina, B1, dose alta. Total. B1 e Então B2. não emagrece. B1 e B2 emagrece. Olha, o negócio é o seguinte, a sua suplementação, o seu pré-treino pode estar atrapalhando o seu sono. Boa. Duas Total. coisas, cafeína. O café, né, que a gente consome, eu vi um estudo que ele fica ali em torno de 8 horas na corrente sanguínea, né? Mas Você o acabou de beber. pré-treino, mas Você o pré... acabou de Escuta beber. essa. Não, mas aqui agora só aqui é 3 horas cedo. ainda, pô. É 3 cedo. da tarde, né? Mas é o seguinte, pessoal, a cafeína ela fica em torno de 8 horas na sua corrente sanguínea. 12, certo? até 12. Até Mas 12 ou agora o mais. pré-treino, eu vi um estudo que ele pode ficar até 13, o pré-treino mesmo. Então, mas o pré-treino é pela base da cafeína. A cafeína vai ficar 12 ou 13, tá? É porque é o seguinte, o pré-treino é o seguinte, o que você tem de estimulante no pré-treino é cafeína. No Brasil você não pode ter mais MDMA, desculpa, DMAA. DMAA. Tá? DMAA, que você pode... Dimetil. Você não pode ter mais, então assim, efedrina não tem. Então hoje só o que é permitido no Brasil e em alguns comitês fora do Brasil é cafeína. Então você não tem mais tudo capado, você não tem mais pré-treino com nenhum tipo de estimulante, né? Então assim, aí você tem o nootrópico, aí você tem estimulantes são tipo Ritalina, Venvance, aí já não entra, porque é caro demais. É, pré-treino... Mas você não tem pré-treino além de cafeína, não. É Então, o único estimulante que mas tem. E pré-treino, o pessoal confunde, né? As pessoas leigas, vamos dizer. Pessoal, creatina, beta-alanina, isso não é pré-treino. Isso é feito, não tem esse efeito agudo. Performático, mas crônico. É crônico. Então é sobre pré-treino que a gente está falando aqui, né? Pré-treino é aquele que melhora, você tem uma melhora aguda, de forma rápida, no seu treino. Por exemplo, cafeína, que diminui a percepção de esforço. Você pode treinar mais. Citrulina, Citrulina maravilhosa. nitrato. Pó de beterraba. O que tem nitrato. Perfeito. 20 gramas do pó de beterraba vai ter 400, 500 de nitrato. E já Então, ajuda muito. Já ajuda o quê? O pré-treino. Você precisa de quê naquele treino? Transporte de oxigênio para os tecidos, por exemplo. Diminuir a percepção, aumentar o limiar de dor. E esse café fez efeito. Então, assim, pré-treino, isso eu queria falar. Pessoal, sempre falo todos os dias. Qual pré-treino que eu tomo? Beleza. Pré-treino não é para te dar energia. É para melhorar a sua performance no treino. Se você está aumentar o foco. Então, Você tá usando como muleta, né, Titã? se está usando como muleta, cara, tá errado. Para começar, se está usando pré-treino como muleta, tá errado. Tem que rever outros parâmetros. Padrão de sono, vitaminas, minerais, hormônios, a gente tem que rever. Eita, engasguei. Dieta. Então, tudo isso. Horário do treino. Horário do treino. Por exemplo, para treinar, a pessoa treina. Eu, por exemplo, eu sou bem noturno. Meu ciclo circadiano, meu padrão, até por exames, noturno. Aquela pessoa que tem esse ciclo atrasado, mais tardio, ela vai se prejudicar treinando cedo. Quando a pessoa pergunta, para vocês, hein? Quem está vendo de casa, ao vivo, qual o melhor horário para treinar? Não essa pergunta, qual o melhor horário? Falam que eu vou complementar. E a resposta na ponta da língua. O horário que você puder. Não deixe de treinar. O melhor horário para você treinar é aquele que você não faltou. Sim. Isso para a pessoa que busca adotar novos hábitos. Vamos fazer o seguinte, a pessoa, reformulando, a pessoa ela está fazendo bonitinho, treina, dieta, come bem, tem um personal, tem tempo para treinar de manhã, de tarde e de noite. Na parte da manhã, eu acredito. Pela produção de hormônio na parte da manhã também, a gente poderia agregar isso. Às vezes ela pode se alimentar melhor ali, na noite, no dia seguinte, Dia no dia anterior. Beleza, ficou bafo, Juliano. O meu depois do almoço, na parte da tarde. É sabido que de meio-dia às 3 é o melhor horário para os médicos fazerem cirurgia pela capacidade de foco e cognição. Então, quando você pega até atletas de futebol, o treino deles de estratégia é feito nesse horário. Então, se você quer fazer uma performance muito boa, é óbvio que você não vai almoçar 1 hora da tarde. Mas você tem ali todas as suas refeições, tanto o café da manhã, que você pode fazer até 6 horas antes, então você pode encher o teu corpo de glicogênio. Vai depender da velocidade do cardio que você tem para você encher o teu físico de glicogênio. Aí que entra Então, você, importância do nutrient time. Então, você, por exemplo, você teve a refeição da manhã, um belo café da manhã, pode fazer o lanche da manhã ou pular. Um almoço bem feito, você tem uma capacidade digestória boa, e isso vai indicar que você está fazendo o quê? Você tem uma velocidade de metabolização da tua alimentação muito boa. Você vai ter um conforto glicêmico, um conforto gástrico ali para você. 2, 3 da tarde você treinou. Você consegue ter mais 2 ou 3 refeições pós-treino. Então, o melhor encaixe numa visão de nutrient time seria no período pós-almoço ali. Mas igual a gente fala, né? O horário, às vezes, igual o Lucas falou, né? Ele é uma pessoa que ele tem uma capacidade de treino, de foco à noite. Mas aí, por exemplo, eu tenho um paciente que o único horário que ele tem é à noite.
Mas ele fala assim, cara, depois que eu treino eu fico muito ligado. Aí a gente vai fazer uma fórmula de ativos para fazer uma redução dele, ou antes do treino ou logo depois do treino, a gente vai avaliar como, então assim, é individual. Para o cara chegar em casa, diminuir o padrão de neuroestabilidade dele e conseguir fazer a indução do sono dele. Agora, o cara chega, vai ficar no computador Netflix, aí também não. Ele tem que fazer um processo de padrão de consciência circadiana, né? Ele vai ter que ter isso. É isso aí que eu ia falar, do momento ideal. O momento que a pessoa está assim, o horário que ela treinar, perfeito. Até a modalidade para ela. A pessoa fala aeróbico em jejum ou aeróbico alimentado. Não existe isso. Isso aí, pessoal. Cardio. Pensa, eu vejo muitas pessoas, horário alimentado, beleza, já complementando aqui, as pessoas acabaram de começar a exercitar, a ir no nutricionista, e infelizmente a gente lida com uma mídia, pessoas que têm um certo grau de influência, que têm muitos seguidores, né, um alcance muito grande em rede social, falando do aeróbico em jejum, de comer ovo, que vai perder peso, só ovo, né, sabe o que eu estou falando? E aí as pessoas querem copiar isso. Bem como ver atletas fazendo estratégias assim, bem restritivas, ou pessoas que não têm um grau de desinformação muito grande. E você, como profissional, está ali dentro do consultório explicando para ela, quer copiar aquilo. Isso é um grande, eu falo, a estratégia, pensando no Ten Time. Pensando em estratégia, elas querem fazer um grande problema que a gente enfrenta. São pessoas leigas, iniciantes, querendo fazer estratégia mirabolante, restrição extrema. Copiar a dieta do atleta, copiar da pessoa que tem um corpo bonito, perfeito, entre aspas, como de cirurgia. Então, assim, essa galera que um grande desafio, é esse. Que vende a própria imagem dela como coach, né? Sim. Eu sou ex-atleta, eu sou coach, aí a pessoa, nossa, o cara tem um físico que ele tem, ele também sabe ensinar a chegar, né? Não é bem assim. Coitado, o preço que ele pagou para chegar lá, ele vai pagar o preço ainda. E tá vendendo consultoria. E a galera boba tá achando que é só ir, né? Não são bobos, assim, pessoal. Mas que acredita na pessoa dessa. Não, mas isso aí quer comprar ilusão, né? Então, mas não são. Corta. O pessoal, eu vejo assim, hoje eu tive esse pensamento, porque as pessoas são leigas. Nós estamos aqui hoje informar. Para informar. Eu falo assim, de trazer informação para elas ficarem críticas de tudo que a gente está trazendo de conteúdo para o pessoal ficar mais em alerta. Porque assim, se a gente divulga ali um produto, é estratégico, tá, pessoal? No final tá vendendo alguma coisa? No final vende algo, sempre assim. Isso é muito interessante. Então, a ideia que hoje, igual você tem seu público, a gente quer levar informação. Já temos pacientes, já temos seus, o Diego, Nietzsche, que não está aqui hoje, que o próximo a gente escreveu o Hugo, Wander. Tentando trazer umas pessoas diferentes. Então, são amigos que a gente que dissemina essa ideia. Então, E nós temos a teoria e a prática. Teoria e prática. Porque isso que a gente traz aqui, resultados, que o pessoal... que é vários, que aquele dia a gente conversou, né, Juliano? Que a mudança que você teve com ela. Então, não é só... E o imediatismo, infelizmente, quando a gente traz uma informação dessa pessoa... E tem isso que você falou, do imediatismo. Foi uma pessoa que você viu, ficou comigo 1 ano e meio. Sim. E cabe a nós frequentes. Não, e cabe a nós, igual isso que a gente está falando sobre conscientizar, é isso. A ideia é essa. As pessoas verem a nutrição por outra ótica. Outra ótica. Para a gente fechar, nós temos ali alguns minutos, uns 15. Fala de ativos. A gente falou de ativos do sono, ativos para o hiperfoco. Vamos colocar aqui que auxilia na disposição. Hoje em dia, qual que é a grande queixa? Falta de energia, certo? A gente falou do sono, alguns ativos para modular a importância do sono. E para o dia? Nutriente, a gente sabe que no trópico não é só uma teanina, um aminoácido, a gente tem vitaminas com esse efeito, que potencializam, certo? Então, algumas que citaria, Diego? Vitaminas? Você perguntou hoje ali. Pode ser vitamina, pode ser tudo. Tudo que cabe a nós prescrever, ou, no geral, que você queira comentar, que tem no mercado, que as pessoas fazem uso. Cara, hoje eu vejo na prática mesmo, na prática clínica, que as pessoas também elas têm uma falta de foco por deficiência de vitaminas também, né? Principalmente a famosa vitamina B12. Né? Mas existem alguns derivados também, como os nootrópicos, né? Que são ali auxiliares, ali, neuroprotetores também, que podem melhorar o foco, concentração. E acho que tem muito ativo aí, né? Vamos falar aí vamos soltar um na mesa aí? Vamos soltar aqui, ó. Nós três aqui, pro dia. Pro dia? Eu gosto concentrado, eu gosto muito do mucuna,
Prurins, gosto da ashwagandha concentrada, KSM66, gosto do long jack, que melhora a via dopaminérgica, tá? Gosto da rhodiola rósea, muito boa, deve ser bem usada. Bem usada, que ela pode teanina. Em dose mais alta pode gerar Não, dose sinérgica com outros. Com né? teanina, por exemplo. Com teanina e com 300, ashwagandha. 200, Ashwagandha. Para uma pessoa muito ansiosa durante o dia, funciona. Mas aí a gente pensa assim, né? Ativos que melhoram A gente pensa assim, ó, rhodiola vai ter um efeito adaptógeno, teanina, se depende da dose da rhodiola, ela equilibra GABA. E a ashwagandha, se tiver com cortisol. Dá pra pôr Bacopa também. Sim, neuroprotetor. Aí pode colocar com Bacopa. Se a gente pensa em amplificar, você pensa no alfa-GPC. Vamos colocar ali um maior fluxo sanguíneo neural ali, uma arginina na dosagem mais alta. Não, aí seria uma vipocentina e uma uperzina. Uperzina e hipocentina. Uperzina, por exemplo. Uperzina e hipocentina. O uperzina para diminuir a degradação de acetilcolina. Eu tive uma experiência muito boa com alfa e a selegiline. Selegiline tive uma experiência muito boa. Low dose. Low dose, sem citadose. LDN também. Sem citadose. Low dose de naltrexona também ajuda muito na parte compulsória. Ajuda muito, né? A gente pensa na categoria de restantes também, que nós não temos aqui, infelizmente, mais. Ok. Alguns é da categoria de restantes. Você pensa... a gente pensa em vários, coloracetam, pensa em fazoracetam, que tem um efeito auxílio GABA, muito bom para equilibrar. Lembrando, pessoal, quando a gente fala de nootrópico, você potencializar, tem que ter todo um cenário. Tem cenário, e com o profissional ideal para isso. Profissional ideal. Que no caso é o médico. O médico. E para o uso, por exemplo, para dia específico. Piracetam, que você consegue de fácil acesso em drogaria, com a receita, você consegue. A gente pensou nos fármacos, pensando em B12. A gente pensa, depende da dose, tem a forma que é mais biodisponível e mais estável. Ciano, mais estável, metil, mais biodisponível. O pessoal confunde. Eles pensam, ciano, eu nem uso, cara. É adenosil e metil. A gente consegue com ciano também. A gente consegue também, mas é um custo menor, né? A gente pensa no custo. A gente tem que pensar nessas fórmulas também, o custo, para cada pessoa. A gente tem vários públicos, a gente tem... Não somente da manipulação, custo sim, varia a questão de R$5 a diferença. Mas então, não no B12, mas no geral. Mas a gente pensa também no custo, não no custo ali, depende do valor que aquela pessoa coloca no trabalho. Agora, puxando essa polêmica aí, já que vocês abordaram a B12, né? Uma vitamina essencial aí. Tá uma febre de B12 injetável, né? Tá demais. Tá uma febre. Agora tá todo mundo vendendo B12 aí, até com preço assim exorbitante. A B12 igual, a B12 depende, por exemplo, até bariátrico a gente consegue subir. Até bariátrico. Mesmo em sublingual, tá? Mesmo em sublingual. Até bariátrico. A gente tem a absorção da B12, não tem a sublingual, a gente tem todo o sistema, nessa mucosa gastrointestinal. Você tem a absorção da B12. Então, isso já é falado. Perfeito. Não só na via sublingual, via oral, completo, você tem a absorção por todo esse canal. Então, B12, a gente consegue também dose mais alta, certamente. Porque tem pessoas que ela é dolorosa, causa uma dor um pouquinho. Tem pessoas que deixam de é muito, pessoal, não é pouco, né? Aí a citoneurin, né? Que é o barato do barato da farmácia. Mas é o mais achado, né? Na farmácia. Em clínica de estética, por exemplo, assim, ou clínica médica, você consegue comprar uma metilcobalamina que você aplica e não dói nada. Mas aí o valor também é exorbitante, né, pessoal? Eles vendem caro. Eles vendem a 300, 400 reais. Mas é isso. Mas é uma que tem uma... Eu prefiro oral. Eu faço uso endovenoso. De B12, é porque eu mesmo faço, né? Eu tenho acesso a comprar. E assim, é um custo muito interessante. Né? Hoje, mas lembrando que é mais caro. As pessoas elas não têm essa... Não tem esse acesso. Não tem esse acesso e tem que ser bem feito se for dessa via, mas via oral eu não vejo problema. Eu também sublingual, eu prefiro. Eu não vejo problema colocando... Tem que ter B9 para estabilizar. Tem que ter B9. Eu faço um combo de B9, B6 e B12. Depende. Às vezes eu coloco só B12, B9. Eu falo assim... Porque a B6 muito dificilmente você vai conseguir sair da dieta. B6 não, mas eu falo para facilitar. Depende do protocolo, mas tem que ter os três. Não, sim. Assim, se você pega uma pessoa com baixa de B6... Né? A B6, por exemplo, é aquela pessoa que vai ter um processo mais de procrastinação, de desânimo. Pidoxal, dose alta, vai ter enxaqueca também, auxilia demais. Não, isso aí vai ser 20... 10, 15, 10, 15, 20 miligramas. Ativo para modular cortisol, ashwagandha, auxilia. Maravilhoso. Ela reduz muito o cortisol. A ashwagandha, bem trabalhada, ela pode ser trabalhada de dia e de noite.
Né? Então, assim, depende do Da fluxo dose. do paciente, da dose. Por exemplo, tem Depende do pacientes... ciclo do cortisol. Tem pacientes que você colocar assim, por exemplo, zinco, magnésio para ele, à noite para dormir. Aí você coloca, por exemplo, uma ashwagandha lá numa ação concentrada, um KSM66. Você coloca concentrada. Você pega um fenogrego, você pega um long jack, cara, você consegue aumentar, quase que dobrar a testosterona dele. A ashwagandha é Tá, perfeito, né? Entendeu? E muito bom. À noite ou de manhã. Aí eu falo com o paciente. Glicina à noite também. Sim, glicina para dormir. Aí o que acontece? Não Você tem pega- tanto. Não tem a glicina. Eu uso direto. Então, ela tem, por exemplo, ela 3 tem gramas. alguns artigos, tem artigos, mas ela. Inclusive, ela é Mas usada na para... prática- Prática é muito. Eu uso glicina há 2 anos. Inclusive, ela é usada para protocolo de melhora de microbiota, tá? A glicina. A glicina, sim. Em dose mas Mas o no que guarda já acontece? tem. No... Sim, no guarda eu tem. gosto muito dele. É O basicão. Guardia é muito bom. O Guardia é um medicamento com uma fórmula fechada para melhora de microbiota, feito por Murilo Pereira. Para liquid gut, melhorar Sim, permeabilidade intestinal. Então, é ativo. Um outro ativo para... A gente falou de cognição. Perda de gordura. Boa, Ativo essa é para perda de boa. gordura. Beberina. Muito bom. Eu também gosto muito de beberina. Metformina. Agora tá entrando aí um Bioberon, né? É a mesma coisa. Mesma coisa. Glucovantagem, glucovantagem, Beberina, glucovantagem. mais microsomal. Sim. É esse aí mesmo, o gluco. Então Não, então, o pessoal pensa, quando a gente fala de ativos para perda de gordura, eles pensam em cafeína, termogênico, pessoal. Muito pouco, 1%. 1%. Esquece. É. Perder gordura, esquece daí. Usando o quê? Cafeína? Um panache ginseng é mais eficiente do que cafeína. Então, ativo para perder gordura, a gente tem que ir naqueles que vão promover um cenário para você conseguir seguir um planejamento, melhorar um... Então, todos esses que a gente falou, É pra resumindo, barbarizar? É pra barbarizar? manda ver. Cardarine. Todos Pessoal, ativos que a gente falou aqui, se a gente melhora o padrão de sono, se a gente melhora a microbiota, você está usando ativos para perder gordura. Perfeito. Então, assim, Isso é show. é, Eu vejo que isso dá um corte, hein? eu vejo Já que, cortou. Já cortou. eu vejo que o pessoal tá usando muito aí de uso até indiscriminado, né? A famosa ioimbina. Não uso, não gosto. Ansiogênica demais, Não, aumenta não. a ansiedade. Deixa a ansiedade lá em É o cima. que acontece? As mulheres, né? O que elas têm prevalência em membro inferior? Menos receptor... Não é estrógeno. Menos receptores beta. É. Então, teoricamente, mais alfa. Qual que é a ação da ioimbina, no alfa. Vai se ligar no alfa, Inibir Você o alfa, inibir deixar... a depositação Só beta, de né? gordura. É. A única função seria inibir a depositação de mais gordura para a mulher. O E homem aí? não tem. Então teria mais processo de lipólise, vamos dizer assim. Não. De impedir que você faça lipogênese. Impedir lipogênese, não promover, Não promove lipólise, não. não promove lipólise. Impede você de acumular gordura. Mas não aumenta. Não aumenta. Então, homem não faz sentido tomar, nem a Aí disfunção entraria- erétil melhora. Aí iria entrar o quê? A parte de modulação hormonal, iria entrar modulação do treino aeróbico ou anaeróbico. Olha, ouso dizer, até mulheres que têm inferiores, por exemplo, se você melhora, massagem mesmo, sério. Sim, sim. Se Se o as mu- ioimbina se fosse as mu- tão bom, se as tão mulheres- eficaz, seria protocolo de lipedema. Não é. Pois é, se as mulheres têm uma lipedema, por exemplo, tem que ter uma drenagem. Se Tem ela que ter menos, drenagem. menos fluxo de sangue, menos oxigênio chegando, tendo células apoptóticas, massagem é É indicado. muito bom. Muito bom. Cara, se a gente for parar até de lipedema e linfedema ali, até a meia seria uma estratégia boa, né? A meia, mas de não pode ser de compressão. compressão forte. Não, porque senão machuca Tem, a mulher tem, com os, lipedema. tem os graus ali, né? Tem os graus. Então, assim, tudo isso, até os níveis de... Tem estrobolona também, o metabólico do estradiol, então, que uma microbiota desregulada aumenta. Então, a microbiota alterada vai ter essa liberação. Então, tá vendo agora que tá começando a pegar fogo aí. Tinha que ficar umas 3 horas aqui ainda. Agora um ativo aí, agora... Aí, já- agora que engrenou. Fala um ativo aí o Norte pra... bateu. Vamos colocar Agora- mais uma hora aí. Agora é o seguinte, um ativo... Já que a gente falou sono, cognição, o pessoal tá querendo um ativo pra treinar. Pra treino. Pra Juliano, treino. O negócio é o seguinte, por exemplo, B12, B9 vai botar o teu treino em outro nível. Então, se você, por exemplo, tem ferro... B3, por exemplo, você... altas doses de niacina, flush. Sim, aqui, porque você, para ter a ação da mitocôndria, você tem que ter vitamina B1 e B2. Entendeu? Então, assim, você tem que ter uma nutrição adequada e uma suplementação. Agora, você pensa assim, poxa, é um ativo que não pode, né? Não pode ser prescrito a cardarine, né? Mas tem gente que compra fora e usa, assim, e ele faz mais oxidação da gordura. Agora, Tem gente. você... Não, você, mas- pensando assim, em treino, eu colocaria na citrulina, porque você aumenta a vasodilatação, passa mais oxigênio, diminui a percepção de esforço, você consegue treinar melhor e fazer um treino com mais rendimento. Eu não colocaria um pré-treino, porque quando você está colocando um pré-treino, o que você está fazendo com a veia tua artéria? Você está fazendo uma oclusão.
Você fazendo oclusão, você tem aqui um aumento muito grande da tua pressão arterial. Então, seu coração tem que bater mais rápido. Você tomou um pré-treino com cafeína. fez uma vasoconstrição. Você vai treinar a perna. Você vai morrer no treino de perna muito antes de você conseguir atingir a fadiga. Agora, você não coloca ali um pré-treino com estimulante. Você coloca um vasodilatador. Ele é pré-treino. Ele vai aumentar a vasodilatação, passa mais oxigênio, mais sangue com nitrogênio, mais sangue com nutrientes. Você vai ter uma performance melhor, você vai ter uma percepção de esforço. Então, ou seja, se a pessoa ela começa a realmente treinar com, por exemplo, uma creatina, uma betalanina bem colocada ali, que não é pré-treino, você vai saturar. Aí a pessoa faz um uso de uma L-citrulina, pô, maravilhoso. Ela faz a manipulação do carboidrato, por exemplo, ali horas antes ali para poder fazer uma melhora de performance. Pô, pega uma pessoa com 300 gramas de carboidrato bem colocada no glicogênio para treinar, o quanto que ela não treina, quanto que ela não faz de repetição. Agora pega uma pessoa que comeu 20 gramas de carboidrato pré-treino nas refeições pré-treino, ela não vai performar, ela vai ficar mal, entendeu? Ela vai ter hipoglicemia, ela vai ter hipotensão ali, não vai ser legal. Aí também não adianta tanto eu botar, por exemplo, uma L-citrulina ali para fazer uma vasodilatação, porque ela vai ter hipotensão, ela vai ficar mal no treino. Eu fico vendo a galera usando cafeína para correr. Isso aí é o carb up. Esse carb up que coloca no meio da... Cheio de cafeína. Cheio de cafeína. Depende do contexto. Cafeína, por exemplo, um carb up desse, no final ali, para dar aquele gás... Se a gente for pensar numa dosagem bem baixinha de cafeína, ele pode ajudar até na absorção, né? Depende da hora do dia, pode sim. Não, tô pensando a cafeína, por exemplo, no endurance. Você falou de pré-treino pra corrida. Talvez no final ali. Eu distribuiria essa cafeína em momentos específicos do endurance, né? Para pessoa. Só que, por exemplo, né, é muito complicado, né? Por exemplo, no próprio endurance, dependendo da prova, você tem, por exemplo, a pessoa tomando cápsula de sal. Você poderia fazer várias cápsulazinhas e fazer a pessoa tomando ao longo do treino, de ação rápida, né? Ação rápida. Mas aí seria o quê? 50 miligramas, 80 miligramas, o pessoal confunde muito, né, Juliano? Essa questão do sal. Eles usam na musculação. Você quer um suplemento perfeito para endurance que não é compreendido, desprezado e mal utilizado? Energy drink. Energético. Lá fora do Brasil, ele é colocado como uma bebida energética de esporte. Aonde você utiliza... A Red Bull é o maior patrocinador de esportes que tem no mundo. Você utiliza o energético para esportes, aonde você tem taurina para poder frear um pouco o seu sistema ali adrenérgico, e você tem uma cafeína para poder deixar você com foco, não pilhado, com foco. Açúcar. Então, gente, quem toma energético sem açúcar, pelo amor de Deus, não dá para poder descrever uma criatura dessa, não. Isso aqui é um negócio pra você ter performance. Se você pega esse açúcar pra você ir na balada, ficar bêbado com uísque e com energético, não tem açúcar, não vai engordar. O álcool já te arrebentou. Então, assim, só no Brasil que você vai ter uns low carb desse aqui. Entendeu? Porque se a pessoa faz atividade, ela consegue consumir esse carboidrato. Tranquilo. Então é isso. Acho que tá dando nosso tempo, hein? Tá dando aí já. Tá dando nosso tempo. Cadê o... Tá na Q19 ali, já estão... Que a gente falou de ativos aqui, Teve bom. Teve bom. Ativos hoje rendeu um pouco. Dá pra galera achar uns achadinhos da Shopee no Mercado Livre aí, né? Dá. Não. É aquilo, né? Tem gente que compra Cardarine. Não é isso. Não. Isso aí... Não é autorizado, mas tem gente que compra. Não, eu tenho estoque. Eu tenho estoque de Franol até hoje, filho. Eu tenho estoque. Não precisa não, só. Se o Adam e o cara dos Montercast não dá nada? Não dá. Tá você que não sabe. Você que sabe. Então você que não sabe que eles... Tô triste, filho. Não, mas é isso. A gente falou de ativos para pré-treino, lipólise, todo esse cenário que o pessoal que entenderam, né? Tem muito assunto pra gente falar. Aquele dia a gente falou de fármacos, né? Que estão na moda. E se é somente cortar. E aí, pessoal, vocês acham que é somente fazer o básico que dá certo? Muita coisa, né? Eu acho que não. Então, a ideia é levar esse nível da nutrição, da percepção, do que é se alimentar bem, o que precisa ser feito para ter resultado, as vias que a gente tem que modular, valorizar o trabalho do nutricionista, o profissional que está orientando. Sim, total. Porque é muito complexo. São anos de estudo, todos os dias. Troca de informações com colegas, livro, aulas. Então, para a gente chegar a um raciocínio e levar para vocês. Então, confie no profissional que, seja qual for, com essa percepção
que a gente está tentando elevar um pouco agora. Com o tempo a gente vai conseguir alcançar mais. Então, sempre com boas condutas, boas ideias, percepções, conexões e contextos diferentes para a gente aplicar isso no dia a dia. E para que as pessoas já cheguem até nós, ou até quem vá orientá-las, com um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de informação, não tão leigas, com senso crítico para não cair em armadilhas da indústria e de pessoas que querem vender produtos. Essa é a ideia. Hoje vamos falar forte sobre isso agora, daqui para frente. E isso é importante. Porque às vezes a gente cansa às vezes de ver tanta desinformação. Às vezes as pessoas chegam com tanta... Tudo bem, não é trabalho delas saber a fundo, ok? Mas de pessoas maliciosas para venda de protocolos. Então, assim... que aqui a gente não tem esse interesse, sim divulgar a informação e se consultar com nós, ok? Senão quem escolher para orientá-las está ótimo, crítico, que busque, né? que seja mais crítico, que promova a saúde. Que o que nos uniu, né, todos nós, é o amor pela profissão. Em prol de vê-los bem, de levar a informação, trazer saúde. Porque saúde não é só dar com o exame em dia, é você dormir bem, acordar bem, ter energia, disposição, querer viver, vontade de viver. Saúde é isso, vida. Saúde é vida. Então, vigor, disposição. Vigor, vitalidade. Então, vitalidade. assim, a partir de agora é isso. A gente vai estar sempre vindo. E quer deixar um recado para os nossos telespectadores do TitãCast, que estão acompanhando todos os episódios fielmente. E deixa um recado, Juliano. Não, o recado as pessoas estão mais conscientes hoje, né, do que a gente tem na indústria, do que a gente tem na mídia de hoje. As pessoas estão mais criteriosas, né? Mas, igual eu falo assim, as pessoas elas querem acreditar, elas já têm um viés, elas querem acreditar que, de repente, existe um caminho do meio, um caminho ponderado, um caminho mais fácil, ou alguém vai achar um elo perdido para poder ter resultados. Gente, não existe isso. Existe trabalho duro. Tá? Existem pessoas que elas entendem o que tem que ser feito, elas são pessoas que já têm um know-how muito grande, têm uma experiência muito grande. Cada paciente tem que ser tratado de forma individual, tem que ser valorizado pelo profissional, valorizar o profissional que te trata. Agora, se você percebe que você não está conseguindo ter aquele resultado que você busca, talvez o perfil do profissional seja diferente do seu. Busque outros profissionais, redes sociais você consegue, ou às vezes na indicação de alguma pessoa. Se você está com um profissional e você muda, eu não gostei da conduta, dá uma chance para ele, conversa, tenta abrir direitinho. Às vezes aberto, né? Tem que estar aberto. Às vezes a pessoa consegue fazer uma mudança para você ali, você não precisa ficar mudando tanto. Porque quando você pula para o mesmo, né? Teve gente que chegou para mim assim, nossa, é com você que vai me salvar, que vai ter resultado? Eu falei, pera um pouquinho, quantos profissionais você já passou? Já passei por 6. Eu falei, então não precisa consultar comigo não. Porque se com 6 não teve jeito, eu vou ser mais um. Sabe? Então, às vezes a pessoa ela fica querendo achar protocolos mirabolantes ali, e às vezes você está na mão de um profissional fantástico, mas é um cara que ele prefere uma abordagem mais simples, até economicamente mais simples para você. Então, conversa com um profissional que está te atendendo, se você tem um, né? Porque muitas vezes ele tem uma solução muito viável para você, mas você está querendo mágica, né? Aí muitas vezes cabe a nós sempre ter uma comunicação boa, na linguagem daquela pessoa, assertivo. Diego? De fato, pessoal, sejam mais críticos, né, com os profissionais. Não busquem atalhos, né? Eu acredito que o caminho ele não é fácil, mas também não precisa ser doloroso. Mas, em primeiro lugar, não percam saúde em busca de um emagrecimento ou em busca de uma performance. Eu acredito que a gente tem que pensar em saúde em primeiro lugar. Então, a gente vê muito protocolo aí, que a pessoa ela entra para um protocolo, emagrece lá 30, 40 quilos, a pessoa sai anêmica, sai sem força, sai sem massa muscular, tem efeito rebote, se frustra. Ganha tudo de volta. Ganha de volta, então... desconfie de quem vende algo fácil, quem vende coisas fáceis, que te promete muito. Desconfie, seja mais crítico. Eu peguei uma paciente esses dias que ela veio com uma folha de manipulados e ela não sabia nem o que ela estava usando. Ela só tomava. Nós profissionais não podemos prometer nada para vocês. Então sejam mais críticos até o que vocês estão tomando. É igual o Titã falou, vocês não tem que ser, né? Não tem que ter aquele conhecimento de saber tudo, mas pelo menos entendam o que vocês estão utilizando, para quê e por quê. Eu acho que é algo que já é um início já. É o início. Então, pessoal, então um recado também que eu gostaria de deixar, que a gente fala sempre de ser críticos, né? Então, hoje, com essa iniciativa nossa, né, de ter as informações, é tudo para levar até vocês. Isso é algo sincero nosso, de fazer informações
para levar um pouco mais, ter uma percepção. Nós não prometemos nada, nenhum profissional pode fazer isso. Você vai perder. Quando perguntam para nós, o que eu vou? Depende de vários fatores, depende da sua dedicação, da minha dedicação com você, para tirar dúvidas, isso é importante. Exato. Para nós construirmos algo sólido. Então, nós não podemos prometer. Então, assim, que é algo que lidar com a mente humana e o corpo humano, o metabolismo humano, é um mistério, é uma arte. É uma responsabilidade social também. É uma responsabilidade, porque nós lidamos com Perfeito. pai de amigo, pai Filho, de, tipo assim, mãe, filhos. esposa. Vocês são filhos, vocês são mãe, pai, vô, vó. Então, é uma responsabilidade muito grande que exige dedicação de ambas as partes para conseguir êxito no tratamento, para conseguir sucesso, conseguir saúde, ter uma longevidade e curtir a vida. Cara, que isso a gente sempre fala, isso é muito bom. Exato. Você ter vigor. Então, assim, é isso. Então a gente fecha mais um Titancast. Titancast. Diego, Juliano, mais um. Fechado aí. Fechando essa semana que foi muito positivo, muito boa, né? Então é isso, pessoal. Até Grande a próxima. abraço. Grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu demais. É isso aí.